Senhor, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos continuar com a nossa aula, com o tema da revista O Evangelho do Discípulo Amado. Vamos continuar aqui com a lição 6. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o tema é Jesus, o pão da vida. E hoje a gente encontra a nossa lição em João, capítulo 6, a partir do verso 47 ao 59. É uma longa história ali que eu recomendo vocês fazerem a leitura em casa também. E a Bíblia diz: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João, capítulo 6, versículo 33. Vamos para o conhecendo a imagem de Deus. Jesus ele veio ao mundo ali para cumprir a sua missão, e nesse tempo ele fazia muitos milagres, ele curava, ele ensinava, ele falava sobre o Pai. E ele falava isso em vários lugares. Ele ia desde o deserto, ele pregava no barco, na praia, andando, nas pés das montanhas e nas sinagogas. Jesus não tinha lugar. Em todo lugar que ele estava, ele falava de Deus, ele pregava sobre Deus. E sempre tinha uma multidão que o seguia, sempre tinha várias pessoas. E dessa vez havia uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E o pessoal estava o dia inteiro com Jesus. E vamos lá, imagine um lugar deserto, o sol quente, você o dia inteiro ali seguindo a Jesus, você fica com fome, você fica com vontade de comer. Jesus estava ali alimentando o espiritual, mas também tinha ali o físico. E Jesus é atencioso, Jesus é cordial. Então o que ele faz? Ele chama um dos discípulos e fala: como a gente vai alimentar essa multidão? Jesus já sabia a solução? Já sabia, mas ele quer ensinar os discípulos. Então ele pega um e fala: e aí, o que a gente vai fazer? Mas aí os discípulos, uns perdidos, outros não, até que um vai ali e encontra o menino. E esse menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos ali. E nesse momento, Jesus pega ali e multiplica aqueles peixinhos e faz ali nascer de repente uma cesta ali. O pessoal começa a entregar várias coisas. E todo mundo ali alimentado, sustentado, tudo fica joinha. Jesus multiplicou, os discípulos levaram e ok. E o pessoal vendo que Jesus fazia milagre, olhou para ele e falou: opa, olha aí o nosso rei, vamos fazer ele rei. Começaram a chamar Jesus, falando: não, ele vai ser rei, ele vai ser rei. E o plano de Deus não era Jesus fazer ele ser rei na terra, ainda sem antes morrer por nós, levar os nossos pecados, senão a gente aí não teria salvação. Mas Deus ali, Jesus, pegou e foi embora. E para o povo ali não fazer rei ele. E vocês vão entender o porquê deste contexto ser importante. Vamos para o tópico 1. Tópico 1. Moisés e o pão do céu. Jesus se ausentou da multidão. Ele foi a um lugar deserto. Foi ao deserto a fim de orar. Em meio à travessia dos discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Na outra margem, Jesus e seus discípulos se instalaram em Cafarnaum. E chegando lá, adivinha quem estava lá do outro lado? Quem estava lá do outro lado? A multidão. Sabe aquela multidão? Jesus fugiu dela. Elas foram atrás de Jesus. Isso mesmo. Quando ele chegou do outro lado, a multidão, a mesma multidão, estava lá, seguiam Jesus a fim de encontrá-lo. E aquele povo conhecia a história dos seus antepassados e lembravam que Deus, por 40 anos, alimentou o povo com pão vindo do céu, todos os dias. Eles lembraram disso quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, lembrou, então eles queriam isso, aquilo que Moisés viveu, queriam aquilo de novo. Mas não, Jesus não queria que as pessoas fizessem, só queriam isso. Mas Jesus ele queria alimentar o lado espiritual. E as pessoas estavam correndo atrás para querer pão e peixe todo dia. Mas
elas se esqueceram que Jesus estava ali para alimentar o lado espiritual delas. E tudo aquele dia, Jesus ele passou ensinando elas, o dia todo ensinando elas. Só que elas focaram só no pão, no milagre. Então elas correram atrás do milagre. Só que Jesus não queria que eles focassem no lado espiritual, aquilo que ele tinha ensinado para eles. Mas eles queriam só o milagre. E na nossa igreja também, muitas igrejas são assim. O pastor pega uma palavra, aí quando chega no final do culto, vem um profeta e fala, então eu vou relar. De repente a pessoa se esquece do culto, só lembra da parte da revelação. O culto, o pastor pregando lá, não fale mal do irmão, compartilhe, tudo mais. Aí quando chega no final do culto, fala de bênção, o irmão esqueceu até da parte que o pastor falou, olha, o tempo de Deus, perdoa. E Jesus vai falar um pouquinho disso agora. Tópico 2 fala, Jesus o pão vivo que desceu do céu. Os judeus ali, eles sabiam que todo o sustento, tudo que eles tinham vinha da mão de Deus. Tudo que eles plantavam e tudo que eles colhiam vinha de Deus. E eles eram uma sociedade rural. Eles eram uma sociedade ali que trabalhavam e comiam pelas próprias mãos. Eles comiam, vestiam e vendiam o que eles mesmos plantavam e colhiam. Isso. E naquela época existia um reino monarca, onde o rei mandava. Então o rei pegava o quê? Tudo que ele escolhia, tudo e pegava para ele. Então imagina, você trabalhou o mês inteiro e chegou no fim do mês, o governo pega todo o seu dinheiro e te deixa sem nada. É parecido com a nossa democracia, é. Mas a gente finge que é superior, mas não é não. A gente é tão tapado quanto o pessoal era naquela época. Mas isso não convém agora. Então o pessoal trabalhava, corria atrás, mas quando chegava no final da colheita, eles ficavam com nada. E ficavam o quê? Com fome. E por isso que quando Jesus fez o milagre, eles ficaram, meu Deus, esse é o rei, esse é o Deus, que ele vai ser o nosso rei, ele vai nos dar sustento. Por isso, porque eles estavam com fome, porque eles haviam trabalhado e não tinham comido o que trabalhou. Então, quando Jesus fez o milagre, eles lembraram ali de Moisés e falaram, não, esse aí é o rei. Só que Jesus, percebendo que além dessa necessidade física, havia uma outra maior. Qual era a necessidade maior? Era a necessidade espiritual que eles tinham. E ele decidiu ensinar. E ele ensinou ali umas 3 coisas. Vamos citar aqui 3 coisas que Jesus ensinou ali naquela palavra em João 6. Isso mesmo, vamos para o nosso primeiro. A vida material e a vida espiritual. O primeiro destaque de Jesus é que existem coisas passageiras e as coisas eternas. Olha o destaque. E é necessário que saibamos dar prioridade ao que é mais importante. O que é mais importante na sua vida hoje? O que você está dando mais prioridade, o que você está dando mais doando seu tempo. E o povo estava preocupado com o pão, coisa material, que saciava a fome temporariamente, enquanto Jesus queria alimentá-los com uma palavra espiritual que sustentaria as suas vidas permanentemente. Jesus estava focando ali que ele era o pão da vida, que ele veio para alimentar as almas das pessoas, mas mesmo assim as pessoas estavam focando no pão, no material, aquilo que saciava elas temporariamente. Então você está focando no que na sua vida? Nas coisas que é temporário ou nas coisas que é eterno? É isso aí. E a segunda coisa que ele fala é: a vontade de Deus é que as pessoas creiam em Jesus. A sociedade judaica se preocupava assim em servir a Deus e fazer a sua vontade e em agradar. Os hebreus se dedicavam, seu comportamento, seus costumes, sacrifício, eles ali faziam tudo que Deus mandou no Antigo Testamento. Só que eles se preocupavam ali mais com o externo, mais com demonstrar as coisas externamente. Tipo, eu vou dar o melhor sacrifício, eu vou cantar o melhor louvor, eu vou mostrar que eu visto a melhor roupa. E se esqueciam do interior. E Jesus, quando ele veio, ele mudou as coisas. E Deus, ele não é um Deus que quer, tipo, faça muitas coisas. Deus é simples. E ele pediu algo simples. E sabe o que ele pediu? Que cada pessoa creia que Jesus é o Filho dele.
que Jesus é o Filho de Deus. E vivam com essa fé. Não é só falar, eu sei que ele é Filho de Deus, mas tem que crer. Quando a gente crê, Jesus nos salva, nos liberta e dá uma nova vida. Então, olha só, quando eu faço a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer? Faço. Crê em Jesus. Crê em Jesus que você vai ter salvação, libertação e vida nova. Mas tudo isso vem através da fé. Olha só. Eita glória. E o terceiro eu sou o pão da vida. Jesus ele falava, eu sou, era uma expressão usada apenas para se referir a Deus. Quando Jesus fazia essa declaração, e todos os que ouviam entenderam que ele afirmava ser o enviado de Deus para dar vida aos homens. Quando as pessoas não estavam entendendo por suas parábolas, ele era direto, chegava ali e falava, eu sou o pão da vida. E assim as pessoas entendiam, quando ele era direto, entendiam o que ele estava querendo dizer, o que ele estava expressando naquele momento. E as pessoas, alguns, quando ouviam isso, não entenderam porque ele estava falando que ele era Deus. Como assim? Que homem é esse que fala que é Deus? Eu sou. Mas poucas pessoas mesmo assim entendiam que ele era o enviado de Deus, ele era o que dava a vida pelas ovelhas. Então ali, ó, o povo pediu um milagre igual de Moisés. Eles queriam que caísse pão do céu todos os dias. Mas Jesus ali, ele negou, porque ele não veio para ser o pão ali que eles precisavam. Ele seria o pão da vida eterna. E em Lucas fala assim que Jesus fala com os seus discípulos na Santa Ceia que ele, vocês vão comer o meu pão, vão comer a minha carne e beber o meu sangue. Metaforicamente, mas olha só, o pão que Jesus se referia é a sua própria vida, que ele viria se entregar e morrer por nós para que a gente fosse salvo e tivesse comunhão com ele. E tudo que ele nos pede lembrem-se disso. Lembre-se que eu sou o pão, que eu vim do céu, que eu morri por vocês e que eu só peço que vocês creiam. Então, olha só, é fácil. É só crer e acreditar que Jesus veio do céu, que ele morreu por nós e que ele é o pão e a água e o vinho e tudo. Ele é Deus. Vamos para o nosso último tópico. Quem crê tem a vida eterna. Jesus concluiu a sua ministração com palavras simbólicas, assim como fez com o mestre da lei Nicodemos e a mulher samaritana junto ao poço. Então, olha só, Jesus fala assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Olha só, em João, capítulo 6, versículo 53 ao 56. Viu como Jesus está sendo direto? Jesus estava usando uma metáfora do dia a dia para ilustrar a completa perfeição, a perfeita comunhão que deve haver entre ele e a pessoa que entregar a sua vida. Olha que coisa linda. Jesus estava ali demonstrando a perfeita comunhão, como que se deve ali servi-lo e ter uma comunhão com ele. E ter a vida eterna não significa deixar de morrer fisicamente, mas sim viver para sempre ao lado de Deus, mesmo após a morte. Por isso, Jesus disse a si mesmo. Olha, ele fala, aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão não morrerá. Ele não está dizendo a morte física, mas sim a espiritual. Nós vamos viver aonde? Onde? No céu, gente. A mensagem de Jesus para aquela multidão foi para que eles crescem nele, crer que ele era o Salvador, que Jesus era o pão vivo que desce do céu, que aquele que participa do seu corpo, do seu sangue, tem a promessa da vida eterna e pode viver eternamente junto
ao Pai. Você entendendo isso, participando do pão, participando do sangue de Cristo, você terá uma comunhão com Deus, uma coisa que é isso que Deus quer. Tenha comunhão com o Pai, para que você tenha uma vida com Cristo eternamente, não só pensar aqui nas coisas da terra. Pense nas coisas espirituais também. E as coisas do céu. Isso mesmo. Viva como se você não ficasse aqui a vida toda. Lembrando que todas essas coisas passarão, menos a palavra. Isso mesmo. E para terminar, lembrando que beber do sangue e comer do pão, da carne, não é uma coisa real, é uma metáfora, tá? Vocês têm o exemplo disso, a Santa Ceia. Na Santa Ceia a gente come lá o pãozinho e bebe um suco de uva. São uma representação, como Jesus falou, em memória de mim. Então, toda vez que quando vocês forem maiores, tiverem idade, se batizarem, o pão é representação da carne e o vinho, no caso o suco de uva, é a representação do sangue. E a gente deve fazer isso lembrando sempre do quê? Que Jesus é o pão que veio do céu para nos dar vida eterna. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Paz do Senhor, compartilha, se inscrevam e ative o sininho. E respondam as perguntas aqui embaixo. A paz e amém. Paz do Senhor.